A gente já falou aqui que perfeição a gente não vai atingir, que tá difícil pra caramba. Nessa vida é impossível, né, gente? Mas de repente, ao longo do tempo, a gente consegue se aperfeiçoar um cadinho, melhorar um cadinho. E lá no futuro é um espírito de luz, ficar perfeito, espírito de escola. De repente, né, gente? Falta tempo pra caramba. Aí a gente abre o evangelho e dá de cara com um capítulo escrito Sede perfeitos. Mas como? Como que a gente vai ser perfeito nesse mundo se a gente não vai conseguir dar conta de toda a nossa evolução numa encarnação só? E aí vem aqui a instrução dos espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura. Rapaz, mas a gente tem que ser perfeito, então um dever para cumprir. Meus amigos, sejam bem-vindos para mais um Abrindo o Evangelho. Estamos aqui ao vivo, terça-feira, 9 horas da manhã, para a gente tentar descomplicar, para a gente tentar desmistificar um monte de aprendizado legal que tem dentro desse livro, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu utilizo essa versão aqui da FEB. Se você tiver essa versão, se você tiver uma outra, quiser me acompanhar aí, eu abri nessa versão aqui na página 313 do capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17. E a parte que eu abri aqui foi a primeira instrução dos Espíritos, que é o dever. Então, se você quiser, acompanha comigo, pega aí rapidinho o teu evangelho, pra gente poder aprender. Dília, eu não tenho evangelho em casa, eu não sou nem espírita, passei aqui e caí de paraquedas. Ok, tudo bem, seja muito bem-vindo. Uma oportunidade que a gente tem de falar sobre amor, falar sobre lições morais, falar sobre como que a gente pode melhorar a nossa semana, melhorar a nossa vida, com os aprendizados que a gente tira daqui do evangelho. Vamos lá, então? Então deixa eu ler só o iniciozinho do capítulo 17. Cadê? Sede perfeitos. Aqui. Capítulo 17, Sede perfeitos. Ele aborda 4 pontos: caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas e parábola do semeador. E essa parábola já saiu várias vezes aqui pra gente, né? Beleza, eu vou ler então só o iniciozinho do caracteres da perfeição, para depois a gente passar lá na passagem que abriu aqui, que é o dever, instrução dos espíritos. Alda, bem-vinda! Seja muito bem-vinda. Se quiser convidar alguém para estar aqui com a gente, só clicar aqui na gaivotinha e chamar essa pessoa para cá, tá bom? Vamos lá, gente. Começa assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos rodeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Difícil, né? Dá trabalho fazer tudo isso. Mas vamos lá. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Amar a pessoa que me ama é mole, né, gente? Amar quem não me ama que é difícil. Não fazem assim os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quando Mateus escreveu esse trecho aqui dito por Jesus, Jesus não estava falando você vai ser perfeito nessa vida, mas encontrar na perfeição um cruzeiro do sul, um norte, uma orientação sobre como eu devo agir com os meus semelhantes e com as pessoas que eu digo que são diferentes. Bom dia, Simone ou Gilmara, não sei qual das duas que está aí no perfil, sejam bem-vindas. Então, quando ele está falando aqui, o nome do capítulo ser Sede Perfeitos, não é que a gente vai atingir a perfeição nessa vida, mas é a gente encontrar alguma orientação dentro da perfeição para que a gente vá caminhando no aperfeiçoamento. Quando uma pessoa de quem eu não gosto, né, ela age de uma maneira nociva a mim. Se eu fosse perfeito, como eu agiria naquela situação? Abençoe e segue. Só que eu ainda não sou perfeito aqui. A orientação de Jesus é sede perfeito, de seguir o que, por exemplo, um espírito de luz faria. Começar a implementar na sua própria vida o que Jesus faria naquele momento. Mesmo que seja difícil para dedéu, mesmo que seja muito complicado a gente chamar o inimigo,
Os seres perfeitos aqui é um desejo, é uma inspiração. É uma clamação para que você busque o caminho do bem, busque o caminho da evolução moral. Ah, as duas estão aí, que bom! Legal, bem-vindas meninas, bom dia. Se quiserem convidar uma pessoa para participar juntos aqui, só clicar aqui na gaivotinha e chama essa pessoa. Mas explica o que é, tá? Fala por que é legal participar do Abrindo o Evangelho ao vivo. Então, meus amigos, essa aqui é a introdução do capítulo 17, Sede Perfeitos. Mas a intuição me fez abrir aqui a passagem O Dever, que é a primeira instrução dos Espíritos. Vamos ler? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. A gente passa perrengue para poder se manter direitinho lá, o ser de perfeitos, né? Seguir exatamente o nosso dever não é uma coisa assim tão fácil. Não tem testemunhas em suas vitórias, aí a gente falando aqui, né, do dever moral, não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repreensão às suas derrotas. Quando a gente cumpre com o nosso dever moral, primeiro, não tem por que a gente receber aplausos de outras pessoas. E segundo, quando eu falto com o dever moral, não tem ninguém ao meu redor me criticando por não agir da maneira correta. O tribunal, está aqui dentro. Ele dá com a nossa consciência. Lembra que conhecimento é responsabilidade. Então, quando a gente sabe o porquê a gente está nessa vida, quando a gente sabe que a gente não está aqui a passeio, a gente pode de repente estar aqui em missão. E quando Jesus vem e fala sede perfeitos, a gente sabe o caminho certo. A gente sabe o que tem que fazer. E aí quando a gente não faz, aí a crítica interna, aí o tribunal é mais ferrenho em cima da gente. Porque é o nosso livre-arbítrio escolhendo desviar do caminho da moral. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Aí, juro que não li. Tô lendo com vocês aqui, O arguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele, esse dever do coração? Onde termina? O dever principia para cada um de nós exatamente num ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Opa, já tem um ponto exato aqui. A partir do momento que as minhas atitudes já estão impactando na felicidade de uma outra pessoa, opa, ali tem um limite. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. E quando uma pessoa está tomando atitude que chega ao ponto de violar alguma coisa nossa, opa, para, aí tem um limite. Aí está o limite do dever do coração. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Au! Jura? Peraí, eu vou ter que sofrer aqui. Então, gente, a gente precisa se dar conta que a dor faz parte dessa jornada. Não é buscar pela dor, mas é saber lidar com as provas e com as expiações dessa vida. Quando Jesus falava que a felicidade não é desse mundo, mas tem muito dela por aqui, é quando a gente sabe lidar com a dor, a gente sai do caminho do sofrimento e a gente entra no caminho do aprendizado, da lição, da evolução moral. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus. A igualdade em face da dor
É uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Resumindo esse paragrafão aqui. Tu sabe o que é certo fazer. A gente sabe o que é certo fazer. O nosso coração bate forte. Sobe um frio aqui na espinha, quando a gente acha que a gente está fazendo besteira. Desce uma gotinha de suor aqui. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas nem sempre, de acordo com as nossas paixões, a gente segue, como Jesus fala, sede perfeitos. Nem sempre a gente utiliza o nosso livre-arbítrio para escolher o caminho certo. Muitas vezes a gente escolhe o caminho fácil, o caminho cômodo. E lembra, gente, o abrir no Evangelho não é uma afirmação. Eu aqui num palco falando alguma coisa que vocês têm que eu não tenho que fazer. Eu passo pelo mesmo perrengue, eu sou tão falho quanto você. Tá? Então, quando a gente está vendo aqui Jesus falando, sede perfeito, eu falo, mas eu tô longe de ser perfeito. Mas eu pelo menos sei o que é o caminho do amor, o que é amar o próximo, conhecimento e responsabilidade. Então eu preciso seguir esse caminho. Porque eu já não posso mais evocar a licença da ignorância. Eu não sabia. A gente sabe sim. A gente sabe o que a gente precisa fazer para se melhorar e ajudar o próximo. Só que às vezes a gente utiliza o nosso poder de livre-arbítrio para escolher a comodidade. Quem sou eu para te julgar? Quem é você para me julgar? O único julgamento que a gente pode fazer é aqui dentro. É a nossa consciência nos direcionando para o caminho da perfeição, para o caminho da evolução moral, ou a gente utilizando o livre-arbítrio para sair desse caminho, mas ela vai cobrar. Então, o que é o inferno? Quando a gente está estudando o livro Céu e Inferno. O inferno está aqui. O inferno é uma harmonização de energias direcionado pela nossa consciência com culpa, com mágoa, com ressentimento. E a gente fica remoendo aquela dor, aquele resultado negativo que a gente gerou. Então a gente vive o inferno. O inferno não é um plano diferente desse. A gente pode viver o inferno nessa vida. Se a gente ficar carregando mágoa o tempo todo, a gente está trazendo o inferno para a nossa vida. Do mesmo jeito, quando você pratica o perdão, quando você segue, na maior parte do tempo, as orientações que estão aqui, as orientações de Jesus, a gente vive o céu. Essa é a diferença entre a gente escolher ser perfeitos, e a gente escolher ignorar o que está aqui. Como que a gente pode evoluir moralmente? Como é que a gente pode fazer a nossa reforma íntima se a gente ainda não é santo? Se a gente está longe de ser anjinho daí? Claro que a gente está longe de ser anjo. A gente está muito longe do nível de intensidade de luz dos mestres ascensionados de Jesus. A gente está muito longe disso. Mas eles são o norte. A inspiração de ser de perfeitos, a inspiração, como essa passagem fala aqui do dever, vem da gente cumprir da melhor forma possível, no maior tempo possível, a orientação que já nos foi dada. Então, meus amigos, a gente está indo para o mundo de regeneração. O planeta está evoluindo. E a gente vai escolher se a gente vai continuar nesse planeta ou se a gente vai para um mundo mais primitivo. Qual é a sua escolha? Eu escolhi seguir com o planetinha Terra aqui. Eu segui para o mundo de regeneração. Agora, será que o meu passe está valendo, gente? Ixi, não sei não. Não sei não. Eu estou tentando seguir o caminho do ser de perfeito, mas é difícil. É bem difícil. Conta pra mim. Você acha que você, com as atitudes que você está tomando hoje, você consegue ficar na Terra ou a gente vai para o espaço? Comenta aqui qual é a sua opinião. Porque o dever moral está ali, está escrito aqui dentro. A gente sabe, a gente tem essa centelha divina. A gente sabe o caminho que tem que seguir. Mas o quê?
A vida material, as distrações, várias coisas vão tirando a gente desse eixo. Comenta aqui pra mim. Você acha que você fica no planeta Terra ou você acha que a gente... vamos voltar um pouquinho aí. As meninas estão pensando ali. Gente, eu queria muito ficar no planetinha Terra, mas não sei se eu tenho esse passe, não. Preciso trabalhar muito ainda. Muito. Para a gente poder fechar essa nossa passagem aqui. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. E é um tempo juiz e escravo em causa própria. Olha como é que um homem que consegue cumprir o dever e consegue ser perfeito, ele tira o ego, a vaidade, o orgulho e se conecta com a divindade, se conecta com as outras criaturas antes de tentar conservar essa individualidade do ego. O dever é o mais belo laurel da razão. Laurel, desculpa, acho que é laurel. Da razão. Descende desta como de sua mãe e filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Esse finalzinho aqui. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Meu Deus, isso quer dizer que Deus não vai me aceitar se eu for imperfeito? Não, não é isso. Qual é a aspiração? Qual é o objetivo da nossa existência? Que nós sejamos semelhantes à perfeição de Deus. Que nós busquemos essa perfeição. Então não é que Deus vai te olhar de cara feia, de cara amarrada se você não é perfeito. A questão é, Deus tem a expectativa. O propósito da sua criação é que nós galguemos aos poucos, vida após vida, perrengue após perrengue, lição após lição, um pouquinho a mais de luz. E que nós possamos compartilhar esse aprendizado, esse conhecimento, essa luz com as pessoas ao nosso redor. Sede perfeitos não é uma cobrança. Sede perfeitos é uma escolha. Seguir o dever moral, por mais que a gente esteja acostumado que dever é uma obrigação, a escolha vem daqui, vem do livre-arbítrio. Então, seguir o dever moral é cumprir com o seu propósito de vida, com o seu propósito nessa existência. Então não é papai do céu de cara amarrada falando para você o quê? Você não é perfeito? Então você não vai entrar no céu. Não. É busque a perfeição. Busque se melhorar um pouquinho só hoje. Dá um passinho a mais nessa reforma íntima. Que aos poucos, no seu tempo, você vai viver um mundo mais ditoso. Você vai ter um plano mais feliz. É essa a principal lição que eu tirei daqui. E você? Isso foi a minha interpretação dessa passagem aqui, página 313 e 314 do Evangelho segundo o Espiritismo. E qual é a sacada que a gente vai levar daqui hoje? A gente tem feito sempre isso, né? No final do Abrindo o Evangelho, a gente... Deixa eu ver, eu tô com meu post-it aqui. Tem outro aqui. A gente tem feito esse combinado aqui. Quando a gente termina o Abrindo o Evangelho, qual é a frase, qual é o conceito, qual é a palavra que ficou mais clara para você? E aí a gente vai anotar num pedacinho de papel.
Se você tiver um post-itzinho, pode anotar no post-it. Se você não tiver um post-it, anota na sua agenda, anota num bloquinho de papel que fica lá na geladeira, onde você quiser. O que eu tenho feito? Eu estou colecionando post-it aí. Eu escrevo aqui alguma frase que para mim faça sentido do nosso estudo de hoje. E colo essa frase aqui no meu quadro do trabalho. Com isso, gente, não só o Abrindo Evangelho acontece aqui durante 20 minutos, meia hora na terça de manhã, mas o aprendizado desse encontro dura toda a semana. E aí na semana que vem você pode trocar. Você vai participar aqui com a gente ao vivo de novo, vai escrever aí, tira da semana anterior e coloca isso como uma temática da sua semana. Então o que você acha da gente pelo menos lembrar um pouco mais do nosso dever moral? O que você acha, por mais que seja muito difícil amar o inimigo, o que você acha da gente tentar dar um passinho a mais essa semana no sede perfeitos? Você topa esse desafio? O planeta Terra está evoluindo. Eu duvido que você queira sair desse planetinha azul lindo, com tantas coisas lindas que a natureza criou aqui. Se você quiser continuar, se compromete com sede perfeito. Tá bom? Beleza, pessoal. Então, ó, pega o post-it aí, anota o conceito, anota a frase que você achou mais relevante do nosso estudo de hoje. Não precisa ser a mesma frase que eu aqui, você bota do seu jeito. A gente falou aqui, então, sobre o início do capítulo, sobre os sede perfeitos. A gente falou dos caracteres da perfeição. Que amar o vosso inimigo é muito mais valioso do que amar pessoas que já te amam. Essa parte mole, né? Agora, quando a gente ama quem é diferente da gente, ixi, aí está o dever moral. Aí está o caminho da perfeição que Jesus tanto fala aqui com a gente. Então, amar o vosso inimigo, para mim, é uma frase forte que representa bastante esse nosso encontro de hoje. Quando a gente falou aqui também sobre o dever moral, é uma coisa que tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir, por se achar em antagonismo com outras coisas do nosso interesse. Agora, o dever moral, ele não pode ser difícil. Na verdade, ele é a nossa diretriz. Quando a gente não segue com o dever moral, a gente estanca na evolução. A gente se distrai com as coisas da vida. Como uma criança que a gente chamou para almoçar, mas ela se distraiu com o desenho na televisão. Nós somos essa criança parada na frente da TV, que esqueceu o que estava fazendo por ter se distraído. Só que quando a gente estiver do lado de lá, quando a nossa consciência ampliar, a gente vai parar para pensar, meu Deus, quanto tempo eu fiquei na frente da televisão enquanto a minha mãe me chamava para viver. Não se carrega de culpa numa hora dessa, mas se carrega de compreensão do que é o dever moral te chamando todos os dias. É a sua mãe te chamando para sair à frente da televisão. Então o dever moral também me passou essa mensagem aqui, né? Que é a minha diretriz. Enquanto eu não sigo com o dever moral, na verdade eu só estou parado na evolução. E a barca tá passando, gente. E o planeta tá evoluindo. E a gente vai ou não vai? A escolha é sua. Quero deixar então aqui meu post-it aqui que eu vou anotar a minha frase. Quero saber qual é a frase que você vai anotar. E se puder, compartilha no seu story e marca aqui o perfil do Gresg pra gente poder saber qual foi a frase que você escolheu. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma excelente semana. Sede perfeitos pelo menos um cadinho, um pouquinho mais hoje do que foi ontem. E assim a gente vai conseguir se encontrar no mundo melhor. Tchau, tchau.